Olá, hoje vamos falar aqui no Academia sobre a lei antitruste, que foi criada para punir práticas anticompetitivas de empresas que usam o poder de mercado para restringir a produção e aumentar os preços, desestimulando que outras entrem no mercado ou então eliminando a concorrência. O objetivo principal é evitar e combater os monopólios. A tese foi realizada pelo doutor em Direito André Luiz Santa Cruz Ramos. Os fundamentos contra o antitruste, tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de doutor em Direito Comercial, sob a orientação do professor doutor Fábio Lhoa Coelho. Para participar do debate, convidamos o professor doutor em Direito e que atuou por mais de 10 anos nas consultorias jurídicas dos Ministérios da Fazenda, Cidades e Previdência, João Rezende Almeida Oliveira. Também participa do programa hoje o doutor em Economia e consultor legislativo da Câmara dos Deputados, César Costa Alves de Matos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. E agora nós vamos conferir um resumo do estudo do doutor André Luiz. A tese tem por objetivo demonstrar a desnecessidade de uma legislação antitruste para o funcionamento normal de uma economia livre de mercado. Primeiramente, o estudo demonstra como o antitruste está relacionado à teoria econômica intervencionista, desenvolvida a partir das tensões entre o socialismo e o liberalismo. Depois, faz-se uma pesquisa histórica da legislação americana, para demonstrar que ela não foi editada para proteger os consumidores, tampouco para evitar supostos efeitos autodestrutíveis de mercados desregulados, mas sim para proteger empresas ineficientes. O estudo aponta ainda que a única função legítima de uma lei antitruste seria combater os ataques à livre concorrência provocados pelo próprio Estado. Doutor André, primeiro, muito obrigado pela sua presença também aqui no Academia. E gostaria de fazer a primeira pergunta sobre a metodologia que o senhor utilizou na tese. Como quase todo trabalho na área jurídica, a minha metodologia foi basicamente a pesquisa bibliográfica, né? Tive uma certa dificuldade, porque como eu optei por desenvolver um tema absolutamente contrário ao pensamento predominante na doutrina antitruste brasileira, eu não encontrei nenhuma bibliografia nenhuma bibliografia que apoiasse a minha tese entre os autores brasileiros, né? Então, tive que buscar referências na doutrina estrangeira. Bom, e o doutor André separou para a gente 3 obras que foram fundamentais para a realização da tese. Confira. Antitrust, The Case for Repeal, de Dominique Armentano, editora Ludwig von Mises Institute. The Antitrust Religion, de Edwin Rockefeller, editora Cato Institute. The Abolition of Antitrust, obra organizada por Gary Hull, editora Transaction Publishers. Doutor André, e qual foi a importância de cada uma dessas obras? Primeiro, a principal obra, a maior referência, foi a obra do professor Dominique Armentano, que é um professor americano que há algum tempo já se dedica a questionar, a criticar as leis antitruste e a sua aplicação prática, né? Sobretudo os resultados de sua aplicação prática. Ele tem 2 livros, né? O Antitrust and Monopoly, que é um livro maior, em que ele analisa vários casos de processos antitruste nos Estados Unidos, tentando mostrar como os resultados desses processos foram contrários aos objetivos supostamente pretendidos, como a legislação antitruste foi usada ao longo da história, não como uma forma de proteger consumidores ou para garantir um ambiente de livre concorrência, mas sim foi usada com o objetivo de atacar empresários que eram mais eficientes, justamente pelos empresários que perdiam mercado, né? Eles eram atacados pelos empresários que perdiam mercado para eles com o uso da lei antitruste. Muitos dos processos têm essa motivação por trás. O outro livro é um livro que eu achei muito interessante, do Edwin Rockefeller, né? A Religião do Antitruste, que ele tenta também quebrar alguns mitos que existem sobre a lei antitruste. Um dos mitos, por exemplo, o caso Standard Oil, que é usado como referência, né? Então ele faz uma revisão histórica desse caso.
E o outro livro é uma coletânea de artigos, todos contrários ao antitruste, com posições bem, assim, consentâneos com o que eu defendo na minha tese, que é coordenado pelo Gary Hogue, que chama The Abolition of Antitrust, né? Ou seja, a abolição do antitruste. Já deixa claro qual é o viés dessa obra. Então, essas foram as minhas principais referências. Mas, além disso, a tese cita N artigos, né, ensaios específicos de autores, principalmente americanos, que têm uma visão bem contrária ao antitruste. Aproveitando o que o senhor disse, é bom a gente ressaltar que existe já a tradução da obra, né, A Religião do Antitruste, da editora Singular, também disponível para quem tem interesse. Agora é o momento que a gente mais aguarda aqui no programa, que é quando o senhor apresenta a tese para a gente. Por favor, fique à vontade. Bem, a tese chamada Os Fundamentos contra o Antitruste, ela tem um objetivo bem claro, né? É questionar o entendimento padrão, o entendimento predominante, o entendimento prevalecente sobre o antitruste no Brasil, né? Esse entendimento, aliás, que é um entendimento que não é só predominante no Brasil, é no mundo todo, é verdade. A tese ela vai contra, e eu não posso negar isso, ela vai contra o que 99% das pessoas que atuam nessa área, que estudam essa área, defendem. O antitruste é algo consolidado hoje em todos os países, basicamente. E o que eu tentei fazer nessa tese foi, basicamente, tentar mostrar que, ao contrário do que muitos defensores do antitruste afirmam, o antitruste não é resultado do liberalismo, não é um produto do liberalismo econômico, da doutrina liberal. Porque esse foi o argumento, inclusive, que me fez ter os primeiros contatos com o antitruste, porque eu tenho uma visão liberal e fui estudar o antitruste, fui, inclusive, trabalhar com o antitruste, porque achava que era algo realmente consentâneo com a doutrina liberal que eu sempre defendi, que eu sempre gostei. E com o passar do tempo eu comecei a ver que não era bem assim, né? Então, no primeiro capítulo, eu tento estabelecer as diferenças entre liberalismo, socialismo e intervencionismo. Porque geralmente a gente fica naquela dicotomia liberalismo-socialismo, como se não existisse um terceiro sistema. E existe. Esse sistema é o intervencionismo, é o sistema predominante no mundo todo hoje. A gente não tem, basicamente, hoje, tem pouquíssimos países, acho que contam nos dedos países ainda socialistas, e não tem também países liberais, né? A gente fala que os Estados Unidos hoje são um país liberal, a gente vai lá para os países nórdicos ou outros países que têm uma economia mais aberta, eles podem se aproximar mais de um sistema liberal. Mas, então, eu tentei resgatar algo que poucos economistas fazem hoje, que é distinguir o intervencionismo como doutrina social, política, econômica, do liberalismo e do socialismo, e mostrar que o antitruste, na verdade, não é produto do sistema liberal, mas é produto do sistema intervencionista. No capítulo 2, eu tentei fazer uma revisão histórica das leis antitruste, basicamente da principal lei antitruste, a lei antitruste americana, o Sherman Act, né? Tentando mostrar que a visão que geralmente se passa do Sherman Act, da lei antitruste, não é bem assim. Geralmente se diz que a lei antitruste americana foi criada num ambiente em que as empresas americanas estavam fazendo cartéis, surgindo monopólios, e esses monopólios estavam agindo em prejuízo dos consumidores, aumentando preços, restringindo produção e tal. E quando eu fui procurar outras fontes, né, fontes revisionistas da história americana daquele período, eu encontrei outra história, né, uma história que, na verdade, mostra que empresas não estavam aumentando preços, não estavam restringindo produção. A história de alguns casos célebres do antitruste não é assim como nos contam os manuais de direito antitruste. Então, capítulo 2, eu procurei fazer essa revisão histórica. Nos demais capítulos, eu tentei questionar os conceitos de monopólio e de concorrência que são adotados pela doutrina que fundamenta o antitruste, me baseando na escola austríaca de economia, que é uma escola de pensamento liberal, bem radical mesmo, tentar mostrar que, na verdade, monopólio não é o fato de uma empresa adquirir grande poder de mercado. Se ela faz isso sem barreiras legais à entrada, não há monopólio aí. Monopólio é quando o Estado impõe uma barreira legal à entrada e impede a entrada de novos competidores. E já
o conceito de concorrência não é bem esse conceito de concorrência perfeita que se adota no direito antitruste, ou se foi usado historicamente como modelo para o direito antitruste. Eu trabalho com o conceito de concorrência como um processo dinâmico e incerto e que depende tão somente da ausência de barreiras legais à entrada. E, finalmente, eu tento mostrar que monopólios, cartéis nocivos aos consumidores não são produto do livre mercado, são produto de intervenção estatal. É o Estado que cria monopólios, é o Estado que cria cartéis, quando ele concede privilégios, regula demais, impedindo a entrada de novos competidores. Então, se o antitruste fosse realmente um regime jurídico destinado a defender a livre concorrência, ele atacaria muito mais o Estado e suas agressões à livre concorrência do que arranjos empresariais e condutas empresariais. Muito obrigado, então, pela explicação. Eu que agradeço. Nós vamos fazer uma rápida parada e, na volta do intervalo, vamos debater a tese de hoje aqui no Academia. Estamos de volta com a Academia e agora vamos debater a tese do Dr. André Luiz Santa Cruz. O estudo trata sobre a lei antitruste que foi criada para punir práticas anticompetitivas de empresas que querem controlar o mercado e construir monopólios. Então, vamos começar nosso debate, primeiro com a pergunta do Dr. César Costa Alves de Matos, doutor em Economia e que também é ex-conselheiro do CAD. Por favor, doutor. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de felicitar muito a André Ramos, porque é muito difícil nós encontrarmos um intérprete liberal da nossa legislação em geral e, em especial, da legislação antitruste. Como ele falou, quer dizer, não apenas no Brasil, mas no Brasil especialmente, eu acho que é muito importante, eu diria, fundamental nós mantermos essa reflexão sobre essa importante política pública, quer dizer, em que medida, quer dizer, quais são os parâmetros que nós devemos ter em relação a ela, até onde devemos ir e até onde nós não devemos ir. Eu, quer dizer, como ex-conselheiro do CAD, quer dizer, em certa medida eu tenho uma posição aqui mais de defesa do antitruste, mas eu diria assim, quer dizer, talvez o principal ponto que a gente deve levantar da tese do André é a elevada probabilidade de errar. Quer dizer, toda vez que você implementa um determinado tipo de política, é importante você avaliar qual é o espaço que você tem quer dizer, você pode acertar, quer dizer, teórica, você sempre consegue montar um modelo mostrando que, teoricamente, é possível você fazer uma intervenção benigna. O problema é que a intervenção é feita por homens, e homens são imperfeitos, e principalmente quando se refere ao Estado, que é o principal organizador de cartéis, essa imperfeição, às vezes, ela é bastante significativa. Veja aí o caso da Petrobras. E aí o ponto quer dizer, talvez o principal ponto de reflexão seja nós avaliarmos, quer dizer, que tipo de intervenção, quer dizer, das intervenções que nós temos no antitruste, e o André já foi procurador, ele sabe, quer dizer, ele tem um conhecimento bastante razoável do rol de possibilidade do antitruste, faz sentido avaliar qual é o espaço onde você tem maior probabilidade de erro. Quer dizer, de erro de você estar confundindo condutas que são positivas do ponto de vista de concorrência e que podem estar sendo confundidas pela autoridade por condutas que são negativas do ponto de vista da concorrência. Então, no final das contas, você tem um conjunto de restrições, por exemplo, restrições verticais, cláusulas de exclusividade, vendo que você tem um risco maior de errar. Quer dizer, que no final das contas é uma conduta pró-competitiva, mas que você tem um elevado probabilidade de você estar condenando uma conduta que, na verdade, é pró-competitiva. Então, eventualmente, você tem esse conjunto que é ruim, e você tem um outro conjunto, por exemplo, cartel, em que você é mais evidente, é mais claro, em que a probabilidade de errar é menor. Então, quer dizer, havendo essa questão de que, eventualmente, em vez de você proibir tudo, quer dizer, mesmo num raciocínio, numa avaliação liberal da lei, talvez a discussão fosse mais você calibrar melhor onde você deve focar a intervenção e não acabar com a intervenção de uma forma absoluta. Perfeito. Eu primeiro agradeço muitíssimo a possibilidade de debater o meu tema com o professor César Matos, a quem conheço e tenho muitíssima admiração. Sei que guardamos algumas convergências em relação à aplicação do antitruste, mas embora eu saiba que o professor César Matos não tem a mesma visão que eu de abolição ou de desnecessidade da legislação antitruste, mas o professor toca num ponto extremamente importante, que é realmente
É claro, a tese, ela propõe algo que sabemos que não vai acontecer no curto, no médio e talvez nem no longo prazo. Mas, como uma tese de doutorado, ela tem que propor realmente o debate, ela não pode se esquivar do debate. Eu trouxe essas ideias para tentar até uma reflexão, até para eventualmente diminuir o tamanho da intervenção, como o professor César colocou. Então, professor César, eu acho que, sem dúvida, um caminho imediato seria tentar identificar as áreas em que o antitruste pode errar mais e tentar diminuir, portanto, a intervenção antitruste nessas áreas. Eu acho, por exemplo, dentre as condutas que são, em tese, reprimidas pela lei e que, notadamente, trazem muito mais resultados benéficos na prática do que maléficos, a gente tem o preço predatório, que até... Tudo bem, até na minha tese eu menciono que não há casos até de condenação, né? Até a própria doutrina hoje do antitruste já rejeita muito a ideia da possibilidade de uma predação ser bem sucedida. Quanto aos cartéis, o controle prévio de estruturas eu acho que tem que ser revisado, acho que é uma área onde há muita possibilidade de erro. Né? Talvez se a autoridade antitruste se concentrasse hoje só em conduta e não ficasse mais restringindo fusões ou concentrações, ou aprovasse determinadas fusões e aquisições e determinasse que aquele mercado fosse mais observado, para eventualmente só punir em caso de conduta. Eu acho que o controle prévio é algo que precisa ser repensado. Mas, quanto ao cartéis, é o seguinte, a concorrência, como um processo dinâmico e incerto de rivalidade constante, né, ela envolve não apenas competição, mas ela envolve cooperação também. Então, na minha tese, eu tento defender que cartéis são arranjos legítimos. Legítimos não apenas porque são contratos voluntários, mas porque se inserem dentro da ideia de concorrência. Muitas vezes, um cartel bem-sucedido pode ser um indicativo de que uma fusão naquele mercado é possível. Ou, muitas vezes, um mercado mal-sucedido, um mercado em que há traição muito fácil dos membros do cartel, ou um mercado que acaba sofrendo uma pressão com a questão externa facilmente, pode ser um indicativo de que aquele mercado não comporta grandes empresas e, portanto, não é interessante fusões. Pode ser um teste. Concorrência é um processo de tentativa e erro. Então, eu acho que, por mais que o cartel seja uma conduta assim, a conduta mais facilmente aceita pelas pessoas, mais facilmente aceita de ser combatida, né? Pelas pessoas, eu acho que mesmo um cartel é uma estratégia concorrencial, entendida a concorrência aí como algo que envolve não apenas competição, mas cooperação também, é uma estratégia concorrencial legítima e que não deve, a priori, ser punida ou combatida por uma legislação antitruste. Bom, então agora vamos à pergunta do doutor em Direito, do doutor João Rezende Almeida Oliveira. Por favor, doutor. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o doutor André pela tese doutoral, né? Que são ideias importantes, principalmente considerando o nosso momento histórico. Você trouxe aí as ideias liberais, né? Que é bom lembrar que o último período de grande desenvolvimento que nós atravessamos foi sob os auspícios de Roberto Campos, né? Que era um liberal e que foi muito criticado por isso, né? Então, realmente, o seu trabalho é de suma importância, considerando o momento histórico atual. Agora, e quero também externar que eu concordo inteiramente com as suas ideias, né? Principalmente considerando que o nosso sistema político, econômico, histórico, que ele é dominado pelo patrimonialismo, né? Pelo corporativismo, pelo sistema de privilégios, pela distribuição de renda de baixo para cima, tudo patrocinado pelo Estado. Então, nesse momento histórico que nós estamos aí em vias de atravessar outra crise econômica, em razão dessas características, esse sistema de controle anti-oligopólio, ele também pode funcionar como protetor de mercado e protetor dessas elites predatórias que, no fundo, são os que coordenam todo esse movimento, né? Que tem grande influência no Estado. Então, eu gostaria de perguntar se o sistema anticoncorrencial que você tratou brilhantemente na sua tese doutoral, ele obedece a essa lógica do nosso sistema político, econômico e social, né? Primeiro, eu queria agradecer muitíssimo também a possibilidade de debater esse tema com o professor João Rezende e agradecer os elogios.
e fico muito feliz de saber que minhas ideias encontram eco em pessoas tão importantes da comunidade acadêmica. Bem, não há dúvidas de que o antitrust, como um instrumento de intervenção do Estado na economia, serve muito à manutenção de um status quo, né? E eu tento mostrar isso quando eu trato lá no final da advocacia da concorrência. A advocacia da concorrência é uma autoridade antitrust, se eu tiver tempo de explicar rapidamente, a autoridade antitrust, basicamente, ela faz 3 coisas. Ela faz análise prévia de fusões, aquisições, é o que a gente chama de controle preventivo. Ela reprime condutas, né, que aí é um controle posterior, reprime condutas como cartéis, abuso de posição dominante, preços predatórios e tal. E ela também tem uma terceira função pouquíssimo conhecida do público em geral, que é a chamada advocacia da concorrência, que é o quê? É divulgar a cultura da concorrência no país, né? Realizando seminários, mostrando a importância da concorrência, promovendo concurso de monografia, fazendo eventos, opinando em projetos de lei que sejam anticoncorrenciais, permitindo ao CAD que atue como amicus curiae em processos judiciais que discutem a lei antitrust, sempre em defesa da concorrência. E essa é uma atividade que seria, talvez, a única atividade legítima de uma autoridade antitrust, na minha visão. Por quê? Se ela fosse voltada contra as ações estatais anticoncorrenciais. Então, o ministro da Fazenda quer impor mais protecionismo, né? Isso é nitidamente anticoncorrencial, proteger a empresa brasileira de concorrência estrangeira, só prejudica o consumidor. Então, a autoridade antitrust poderia, não proibir, mas pelo menos opinar, dizer, olha, fazer uma recomendação, está errado, isso é anticoncorrencial. Uma lei que vai regulamentar mais uma profissão. Na medida em que a regulamentação de profissões é uma violação à livre iniciativa da concorrência, a autoridade vai dizer, não faz essa lei, que essa lei é anticoncorrencial. A gente pode até citar alguns exemplos, né? Por exemplo, o IPI para os carros importados é de 30% para os nacionais. Perfeito. Então, sempre que medidas desse tipo fossem propostas, uma autoridade antitrust se manifestasse, alertando a opinião pública. A gente não vê isso. Por que a gente não vê? Porque o antitrust também hoje, professor, ele é usado como uma forma de manutenção do status quo. Você veja que nos últimos anos o Brasil adotou a política dos campeões nacionais, que era aquela ideia de identificar em determinados setores do mercado uma empresa que pudesse ser líder de mercado mundial, e essa empresa seria ajudada fortemente pelo governo com dinheiro do BNDES, né, que é o banco Robin Hood às avessas, né, que tira dos pobres para dar para os ricos, né, com fortes injeções de dinheiro do BNDES, ajudar essas empresas, e muitas vezes a autoridade antitrust acabava sendo mais maleável do que o normal na aprovação de fusões dessas empresas, ou seja, o uso do antitrust como instrumento de privilegiar certas empresas. A gente tem hoje a teoria da failing firm, que é uma teoria hoje muito debatida no antitrust, que é a ideia de que empresas que estão em crise, aí elas podem fazer certas fusões que normalmente não seriam aprovadas para que elas possam se salvar. Vejam, não estou criticando, dizendo que o CAD deveria reprovar. Na verdade, é até bom que nesses casos ele aprove, é até bom que nos campeonatos nacionais ele aprove fusões. Eu não estou dizendo isso, porque eu não sou a favor de restringir fusão, mas eu estou tentando mostrar a incoerência, né? Ou seja, demonstra a fragilidade científica até desse direito, que ele muda ao sabor de conveniências. Então, como o professor João Rezende diz, o Brasil é o país dos privilégios, é o país em que grandes empresários não são grandes empresários porque são inovadores, porque criaram novos produtos, são grandes empresários porque são amigos da corte, amigos do rei, e conseguem privilégios, conseguem protecionismo, conseguem regulação que assegure mercado para eles. Então, se o antitrust fosse realmente um regime jurídico de combate a agressões à concorrência, de defesa da livre concorrência, o maior adversário do antitrust seria o próprio Estado, porque não tem ente que mais cartelize mercado, que mais conceda monopólios, que mais conceda privilégios do que o Estado. Tá certo, o senhor defende aí uma principal intervenção da lei sobre o Estado, né, e não sobre as empresas. Se a lei tivesse uma única função legítima, seria tentar controlar, inibir os avanços do Estado sobre a economia. Então, como o professor César Matos bem colocou, talvez hoje, se a ideia de acabar com o antitrust seja muito radical, soe muito radical para outras pessoas, que meu trabalho possa pelo menos ajudar as pessoas a perceber que é preciso pelo menos diminuir essa intervenção no mercado. Tá certo, doutor André, muito obrigado pela sua presença, parabéns pela tese, muito obrigado pela participação aqui na academia. Doutor César, doutor João,
Também muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. E se você quiser mandar uma tese ou uma dissertação aqui para a gente, o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Para rever a programação da TV Justiça, basta acessar o endereço que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. O Academia fica por aqui. Até o próximo programa.